Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Gabriel, da disciplina de Sistemas Térmicos, e na aula de hoje, o que faremos, pessoal? Nós vamos resolver esse exercício, que é o exercício 3 do slide de vocês, no qual nós teremos aqueles aquecedores de água de alimentação, tanto aquele fechado como aberto. Aqui a gente tem um outro tipo de nomenclatura, mas vocês vão ver que é a mesma coisa. No caso, o aquecedor do tipo superfície é o fechado, tá? No qual o fluido frio entra por uma tubulação e sai pela outra, enquanto o fluido quente entra por uma tubulação e sai pela outra, ou seja, não misturam. E o aquecedor do tipo mistura é o aquecedor de água de alimentação aberto, como o próprio nome já diz, porque eles se misturam, tá? Então vamos lá, pessoal. Então, pessoal, vou ler primeiro o exercício com vocês e aí a gente vai fazendo algumas observações aqui no decorrer do exercício, tá? Então, ó, considere um ciclo ideal regenerativo em que o vapor d'água entra na turbina a 3 MB e sai a 400 graus Celsius, tá? Então, pessoal, aqui eu não tinha o nome aqui do estado, eu dei como 5B. Portanto, vamos anotar aqui, a entrada da turbina é a uma pressão de 3 MB e uma temperatura de 400 graus Celsius, tá? Ok, e ele sai para o condensador a 10 kPa, tá? Então, lá na saída da turbina, lá no finalzinho, ele vai para o condensador a uma pressão de 10 kPa. Eu também nomeei esse estado como 5C, tá? Então, ó, a pressão vai ser 10 kPa, ok? O vapor, né? Interessante desse ciclo regenerativo é que ele tem duas extrações de vapor, né? O vapor é extraído da turbina a 0,8 MPa para um aquecedor de água de alimentação do tipo superfície, né? Ó, se vocês se lembrarem, superfície é a mesma coisa que aquecedor de água de alimentação fechado, no qual não tem contato direto entre os fluidos, a 0,8 MB, tá? Então aqui, ó, eu estou extraindo vapor a 0,8 MB, tá? Então aqui no 7 eu vou ter uma pressão de 0,8 megapascal. Tudo bem? Vamos chamar, pessoal, essa extração aqui, essa parcela, que eu vou extrair de Y, igual ao exercício que a gente fez anterior. Então, o meu total eu vou chamar de M, de tal forma que o meu YM ponto vai ser a vazão extraída por essa linha aqui que sai da turbina e vai até o aquecedor de água de superfície, tá? Ok? Beleza, tá? Outro aquecedor tipo mistura. Então, uma extração é para esse aquecedor do tipo superfície e outra para um tipo mistura a 100 kPa. Então, aqui ó, no 6, eu tenho uma pressão. Opa, deixa eu mudar a cor aqui, pessoal. Eu tenho uma pressão que não ficou legal, né? O 7. Vamos escrever de novo só para a gente não ter problema. A 100 kPa. Ok? Tá? Que é mostrada aqui. E aqui, pessoal, vamos falar que isso aqui é uma pressão, foi uma fração X. Então, nessa linha aqui, eu vou ter uma vazão XM ponto. Ou a gente, né, XM ponto. E aqui, nessa linha aqui do condensador, ó, eu vou ter o que? A minha vazão, né, inicial, menos as que foram extraídas para os outros trocadores de calor, né? Calma aí, pessoal, que a mesinha está dando trabalho aqui. Que seria o que? Essa é a vazão total, menos a extraída pelo primeiro aquecedor de água de alimentação fechado e para o segundo aquecedor. Tudo bem?
que é o M ponto, YM ponto e XM ponto. Tudo bem? Então, na verdade, aqui eu vou ter uma vazão do quê? De 1 menos Y menos X, ok? Então, essa é a vazão do meu condensador. Ok, pessoal? Tá? Uma bomba é empregada para conduzir água do condensador ao aquecedor tipo mistura, que é essa bomba 1 aqui, tá? O que é interessante, pessoal, aqui eu tenho um aquecedor do tipo mistura. Então, o que acontece? A pressão, pessoal, tem que ser igual em todos os pontos para poder sair aqui no 3. Senão eu posso ter o quê? Uma invasão da tubulação aqui, ó, no sentido oposto que eu desejo. Então, a minha pressão aqui no meu estado 2, ela tem que ser a pressão do aquecedor tipo mistura, que é 100 kPa. Tá? Aí, antes da bomba, pessoal, antes da bomba eu tenho a mesma pressão do condensador, ó, que é do 5C. Por quê? Porque a pressão no condensador não varia. E além disso, como eu estou trabalhando com um ciclo ideal, né, na saída do condensador, o que eu tenho? Líquido saturado, ok? Tudo bem? E aí eu tenho uma segunda bomba que eleva a pressão a 3 MB. Qual que é essa segunda bomba? É a bomba 2. Então vou pregar o fluido que está vindo aqui da bomba 1 e do 6 e vou o quê? Jogar para essa bomba 2. Ok, pessoal? Tá? Tudo bem? Então, a entrada aqui da minha bomba 2, na saída da bomba 2 eu vou ter o quê? A pressão da caldeira, né? Que a pressão do aquecedor do tipo superfície, ou seja, do aquecedor de água de alimentação fechada, é igual da caldeira, né? Ele é um trocador de calor e estamos trabalhando com um ciclo ideal. Portanto, a pressão tem que ser igual à pressão da caldeira, que é 3 MB, ok? E na entrada, professor? Na entrada, pessoal, o que é interessante, né? Como a gente está analisando um ciclo ideal, eu tenho que garantir que na minha entrada da bomba eu só tenha líquido. Então, aqui no meu ponto 3, eu tenho que garantir que o título seja 0. Eu preciso de mecanismos que propiciem isso. E além disso, a pressão ela não vai variar, né? Ela vai continuar sendo 100, né? Ok? Porque eu juntei, veio a 100 aqui da turbina, veio a 100 da bomba 2 e juntou aqui para a bomba, da bomba 1, desculpe, e juntou para a bomba 2, tá? Tudo bem? Ok? Beleza. Condensado do aquecedor tipo superfície é drenado por uma purga para o aquecedor tipo mistura, tá? Então, o que acontece, pessoal? Eu estou extraindo uma quantidade de calor aqui da minha turbina 08 e ela é justamente utilizada para aquecer o fluido que vem da bomba 2, num trocador de calor como? Igual aquele vídeo que vocês viram do desaerador, ou seja, o quente numa tubulação e o frio que está saindo da bomba 2 em outra. Só que o que acontece? Conforme eu passo esse fluido quente por esse trocador de calor, o que acontece no meu estado 7A? Ele se condensa. Se ele se condensa, pessoal, o meu título é 0, vira líquido, tá? Como é uma tubulação fechada, pessoal, a pressão desse fluido aqui, ela não varia, né? A gente sabe que, na realidade, a gente teria uma perda de carga e tal, né? Mas, como a gente está analisando um ciclo ideal, a gente considera que a pressão com que o fluido da turbina entra, ele sai aqui, ou seja, 0,8 megapascal. E a purga, professor? Qual que é a função da purga nesse sistema?
A função da purga, pessoal, é fazer com que eu expanda esse fluido até com que ele atinge a pressão do aquecedor do tipo mistura. Porque se ele chegar nessa pressão de 0,8 aqui por baixo, o que vai acontecer? Esse líquido ele vai acabar entrando na tubulação da bomba e entrando na turbina. E a gente não quer isso. A gente quer que percorra o caminho natural, que é entrar todos esses aqui na bomba 2. Tá? Então, pessoal, aqui no estado 7C eu vou continuar tendo líquido saturado, né? Só que é uma pressão da pressão do aquecedor do tipo mistura, ou seja, 100 kPa. Tudo bem? Ok, pessoal? Tudo bem? Beleza. No meu estado 5, o que eu sei? Que a pressão dele é igual à pressão da caldeira, que é exatamente o quê? 3 MB. Tá? Tudo bem? Pode parecer complicado. Se ficou complicado, voltem um pouquinho o vídeo, tá? Mas aqui vocês veem que a gente já tem informações sobre o estado 3, o estado 7A, né? Todos esses aqui, ó, eu tenho duas informações. Então, eu consigo estimar, tá? O que eu quiser, entropia, entalpia, volume específico, o que eu quiser, eu estimo, tá? Ok? Beleza. E os outros, tá? Vamos começar, pessoal, pelo estado 5C, ou seja, que é a saída da turbina para o condensador. Aqui, pessoal, eu estou passando pela turbina. Se eu estou passando pela turbina e é um ciclo regenerativo ideal, o que eu consigo afirmar, pessoal? Toda vez que eu estiver trabalhando com um ciclo ideal, eu posso falar isso. Que a minha entropia é constante. Então, a entropia desse estado aqui é exatamente igual a desse. Então, se eu determinar a minha entropia aqui, eu consigo estimar o meu estado 5C. Então, pessoal, vamos dar uma riscadinha aqui, ó, que o estado 5C, a gente consegue saber. E com 7 e com 6? A mesma coisa, pessoal. Eu não estou passando pela turbina. Se eu estou passando pela turbina... deixa eu mudar a corzinha aqui para a gente manter o padrão. Se eu estou passando pela turbina... Calma aí, pessoal, que a minha mesinha aqui está dando trabalho. A minha entropia também é igual nesses estados. Igual qual? A que entra. Ok? Então, aqui é a mesma coisa. Então, a entropia desses estados é igual à entropia que está entrando na turbina. Por quê? Porque é um processo ideal. Então, os estados 7, 6 e 5C eu sei determinar, não tem problema algum. E o estado 2, pessoal? Temos a saída da bomba. Eu tenho as informações do meu estado 1? Tenho. Então, pessoal, mesma coisa. A entropia na saída da bomba é igual da entrada. Tá feito, né? Consigo também achar o meu estado 2. E aí só falta o quê? O meu estado 4 e o meu estado 5. O meu estado 4, pessoal, é a mesma situação do meu estado 2. É a saída da bomba 2. Então, a entropia da saída da bomba 2 é exatamente a entropia da entrada. Então, eu consigo achar isso aqui, né, pessoal? Ó, eu já sei o meu estado 3. Né? A mesma coisa aqui, eu já sei o meu estado 1. Então, esse cara aqui, pessoal, tá achado. Não tem conversa. Ok? E o meu estado 5, professor? Aí, pessoal, não tem muito que a gente fazer, tá?
porque a gente não tem uma outra informação. É um aquecedor, é um trocador de calor. A única coisa de um trocador de calor que eu sei em um ciclo ideal é que a pressão não varia. E nesse caso, pessoal, o que a gente faz? Toda vez que a gente cai numa situação dessa, a gente analisa essa superfície de controle pela primeira lei, tá? Então, se a gente analisar a superfície de controle 1 pela primeira lei da termodinâmica, o que a gente obtém, pessoal? Vamos relembrar novamente a primeira lei. Opa, faltou o trabalho aqui, né, pessoal? Menos o trabalho, mais somatório de vazão que entra, a entalpia que entra, menos somatório de vazão que sai, entalpia que sai, tá? Esse, pessoal, é um aquecedor tipo superfície. A troca de calor, pessoal, está ocorrendo dentro dele. A minha superfície de controle é com a vizinhança. Eu precisaria ter um quê? Um trocador de calor, uma troca de calor daqui para a vizinhança. Não ocorre, ocorre aqui dentro, né? A gente sabe que não é bem isso na prática, a gente vai ter uma perda de calor, mas ela é irrisória, tá? Então, esse cara é zero, assim como esse cara também é zero, tá? Então, pessoal, o que eu vou ter aqui? As vazões e as entalpias. Então, ó, vamos lá, o que eu tenho entrando? A vazão 7, entalpia 7, ó, daqui. Vou ter entrando também a vazão 4 mais a entalpia 4. E saindo, eu vou ter o quê? O 5 e o 7A. Então, menos a vazão 5, entalpia 5, menos vazão do 7A, entalpia do 7A. Ok? Só que aí, pessoal, qual que é o problema desse exercício que pode confundir um pouco vocês? As vazões, né, pessoal? Para isso, o que eu vou fazer, pessoal? Vamos lá. Eu vou copiar aqui embaixo a mesma figura. Pode pegar aqui com o mouse mesmo. E vamos analisá-la só as vazões, para a gente entender ela um pouquinho melhor, tá? Então, ó, aqui, lembra? Eu tinha minha vazão total, ok? Aqui, eu falei que era uma fração y dessa vazão. Aqui, eu falei que era uma fração x dessa vazão, ok? Consequentemente, né, nós provamos ali atrás que aqui eu vou ter o quê? Uma vazão que seria a de entrada menos as outras. Tudo bem? Vamos seguir essa amarelinha. Aqui continua sendo ela, continua sendo ela. Tudo bem? Aqui continua sendo a verde. E aqui, pessoal, como é um trocador, então aqui continua tendo. Está entrando no meu aquecedor tipo mistura a verde, né, ó. E aqui, pessoal, como é um trocador de calor fechado, né, um aquecedor de água de alimentação fechado, o que entra aqui no 7 vai sair por aqui, né, ó. Se ele sai por aqui, ó, ele vai entrar por aqui. Consequentemente, pessoal, se eu juntar esses três, o verdinho, o amarelo e o vermelho, o que eu vou sair?
com a vazão total. Então, aqui entra a vazão total. Como é um trocador de calor fechado, ele sai também a vazão total, porque não se misturam, né? Um está separado do outro. Isso nos ajuda a montar aqui a primeira lei, ó. Então, qual que é a vazão 7, pessoal? É o que? O YM ponto, ok? H7. O H7 eu sei? Determinamos todos os pontos, né, pessoal? Tá tudo determinado. Então, a entalpia 7 eu consigo achar pela ES, ó. Eu sei a pressão e sei a entropia. No 4, pessoal, o que eu tenho? A minha vazão total, né? Que é o que está entrando aqui no 4, entalpia do 4. Eu sei as informações do estado 4? Sei. Né, ó. H4, então, eu consigo determinar. No 5, estou saindo a vazão total. E o que? O meu H5. Ok? Tudo bem? E no 7, né? 7A, desculpa, é o YM ponto, né, ó. E o H7A. Tudo bem? Aqui, pessoal, vocês vão ver que eu vou ter o quê? Duas incógnitas. O Y e o meu H5, que eu não sei, né, ó. Então, eu ainda não consigo determinar o meu estado 5, tá? Ele é importante para eu achar o quê? O meu QH, tá? Então, eu quero que vocês pensem que aí na próxima aula a gente vai continuar esse exercício, tá? Mas a dica que eu dou é que a vazão do Y a gente vai conseguir estimar pelo aquecedor do tipo mistura, ok, pessoal? E analisando a nossa turbina. Então, obrigado pela atenção e até a próxima aula.